Pessoal, não sei se vocês sabem, mas nós tivemos, com a reforma da Previdência, a extinção de uma modalidade de benefício, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela continua existindo, porém, nas regras de transição, tá? E para aqueles que têm direito adquirido. Porém, não é mais possível a concessão dessa modalidade de benefício nas novas regras. Só que, apesar dessa notícia ruim, nós temos, em contrapartida, uma notícia boa, que a aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente e também a aposentadoria por idade ao deficiente não sofreu alteração e continua vigente mesmo após a vigência, o início da reforma da Previdência. A reforma da Previdência não atingiu esse benefício. Então, se antes era uma modalidade, era uma espécie de benefício importante, agora passou a ser muito mais, tá? E é por isso que eu vou falar sobre essa modalidade de benefício nesse vídeo de hoje. Primeiramente, pessoal, é muito importante entender o conceito de deficiência, porque muitas pessoas acham que deficiência só é aquela deficiência literal, a deficiência física, visível, palpável, mas não é só isso. A deficiência, pessoal, de acordo com o estatuto da pessoa deficiente, é tudo aquilo que representa um impedimento a longo prazo, tanto sob o aspecto físico, quanto sob o aspecto mental, quanto sob o aspecto sensorial, quanto sob o aspecto intelectual. Tanto é verdade, pessoal, que a partir de 2013 nós tivemos a edição da Lei 142, que é a Lei do Deficiente, que veio regulamentar, que veio trazer diretrizes da forma de apuração dessa deficiência, tá? E ela exige que para que se chegue à conclusão da existência ou não da deficiência, que seja feita uma perícia biopsíquico-social. O que quer dizer isso? Não é somente aquela perícia médica, tá, que geralmente se faz nos benefícios por incapacidade, no auxílio-doença, na aposentadoria por invalidez. Ela é muito mais completa. Essa lei garante ao segurado que ele seja avaliado por uma junta de profissionais, pelo médico, pelo psicólogo, pelo assistente social. Então são várias óticas que precisam ser devidamente observadas para que se chegue à conclusão da existência ou não dessa deficiência e mais. Em existindo essa deficiência sob algum dos aspectos anteriormente citados, também é necessário que se fixe o grau dessa deficiência, se leve, se moderada ou se grave, porque isso terá interferência com relação aos requisitos exigidos para a aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Antes de adentrar as modalidades das aposentadorias ao deficiente, que seria a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, pessoal, eu quero deixar claro que a Lei 142, apesar dela ter sido editada, dela ter sido publicada, dela ter vigência a partir de 2013, ela se aplica a fatos anteriores, ou seja, se comprovado deficiência em períodos anteriores a 2013, a lei será aplicada, e não somente para deficiências posteriores à edição dessa lei, tá certo? Muito importante isso, porque se a pessoa foi deficiente lá em 95, por exemplo, a 2005, essa deficiência vai ser considerada na concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente e também na aposentadoria por idade ao deficiente. Então, adentrando na aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente, primeiramente, nós não temos aplicação de idade mínima, tá bom? Então, não tem aplicação de idade mínima, independentemente da idade, se comprovado o tempo de contribuição mínimo, a aposentadoria será concedida, tá bom? E aí, pessoal, o que eu falei anteriormente a respeito do grau de deficiência? Ele é importante porque, se for comprovado a deficiência leve, moderada ou grave, isso terá um impacto direto no tempo de contribuição mínimo exigido para se aposentar, tá? Então, eu vou jogar na tela para ficar mais fácil de você visualizar
a diferença quando se comprova uma deficiência leve, uma deficiência moderada e uma deficiência grave, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, tanto para o homem quanto para a mulher. Olha só, pessoal, se a deficiência é considerada leve, nós vamos ter um decréscimo de 2 anos no tempo de contribuição normalmente exigido. Ou seja, homem terá que comprovar 33 anos de contribuição, mulher 28 anos. Se essa deficiência for considerada moderada, pessoal, a gente vai ter um decréscimo de 6 anos, tá? Então o homem vai para 29 e a mulher para 24, ok? E se a deficiência for considerada grave, pessoal, a gente vai ter um decréscimo de 10 anos. Isso mesmo, 10 anos. Daí o homem vai para 25 anos de contribuição e a mulher para 20. Pessoal, então vocês perceberam que na aposentadoria, por tempo de contribuição ao deficiente, o grau de deficiência é essencial, porque a partir desse grau de deficiência é que a gente vai ter um tempo mínimo para ser cumprido por esse segurado deficiente. Outro ponto importante é que se esse segurado, pessoal, homem ou mulher, teve períodos de deficiência dentro do seu período base de cálculo, dentro do seu tempo de contribuição, esse período vai ser considerado, tem que ser considerado, deve ser considerado, mesmo que não atinja o tempo mínimo total exigido, tá? E aí nós vamos ter uma conversão. É mais ou menos como se fosse um tempo especial, certo? Só que tem as regras próprias dessa conversão. É uma tabela que a gente converte esse período em tempo comum. Aí a gente vai ter que atingir os 35, tá? Para o homem e os 30 anos para a mulher. Agora, na aposentadoria por idade, pessoal, não importa o grau de deficiência. Então, atestou deficiência leve, moderada ou grave, não importa. Por quê? Porque independentemente do grau da deficiência, o que vai mudar é a idade mínima exigida e não o tempo de contribuição. Tanto para o homem quanto para a mulher, nesse caso, será 15 anos de contribuição. O que vai mudar? A idade. O homem, anteriormente, qual era? 65 anos. A mulher, 60. O que vai acontecer? Se comprovar a deficiência nos 15 anos que ele contribuiu, ou que ela contribuiu, nós vamos ter uma redução de 5 anos, ou seja, vai para 60 anos o homem e vai para 55 anos de idade para a mulher, tá certo? Independentemente do grau de deficiência, mesmo que nesse período aí de 15 anos tenha havido uma modificação desse grau de deficiência. Pessoal, outra vantagem dessa aposentadoria é que a fórmula de cálculo dela também é preservada. E aí, na aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente, a gente tem uma aplicação de 100% do coeficiente, tá? Então, a gente tem uma aplicação de 100% do coeficiente de contribuição e nós não temos a aplicação do fator previdenciário, que era, melhor dizendo, o grande vilão aí do deságio das aposentadorias por tempo de contribuição. Depois da reforma da Previdência, não existe mais fator previdenciário nas regras definitivas, mas o coeficiente é de 60%, a gente parte de 60%, e aí, por si só, representa um deságio muito grande. Diferentemente do que a gente tem ainda hoje na aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente, onde o coeficiente ficou preservado. Também temos a preservação da fórmula de cálculo da aposentadoria por idade ao deficiente, que, como é hoje, 70%, como é hoje, na aposentadoria por idade ao deficiente, 70%, a gente parte do coeficiente de 70% e a gente tem uma adição de 1% a cada ano de contribuição, certo? Então, se ela exige 15 anos, o coeficiente mínimo vai ser de 85%, ok? Se esse segurado ou segurada contribuiu mais de 15%, a gente vai ter os adicionais acima dos 85% a cada novo ano de contribuição. Também não tem aplicação do fator previdenciário nessa modalidade de aposentadoria, a não ser que ele seja positivo. E eu faço uma pergunta para você, para a gente finalizar esse vídeo de hoje.
Você é inscrito no nosso canal? Pois é, toda semana a gente está vindo com muito material novo, muita informação. Essa semana mesmo publicamos 3 novos vídeos de temas totalmente diferentes. Você não pode ficar fora de receber esse material. Basta você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, você vai receber na sua caixa de entrada todo o material que a gente for postando. E é muito material. Tá certo, pessoal? Então te vejo na próxima semana. Tenham um bom final de semana e até breve.